Bem-vindo ao CIMEPcast, o podcast oficial do Sindicato dos Médicos de Pernambuco. Aqui discutimos os desafios, conquistas, novidades e os benefícios dos médicos associados ao CIMEP e da medicina no estado de Pernambuco. Não perca, toda semana, episódios novos com especialistas de diversas áreas da saúde, parceiros do Clube CIMEP e representantes das entidades médicas. Esteja sempre atualizado e informado com o CIMEPcast. Sejam bem-vindos a mais um CIMEPcast. Hoje estamos aqui com o Dr. Diógenes, nosso advogado da Defensoria Médica responsável pelos processos cíveis. Dr. Diógenes, seja bem-vindo a mais um CIMEPcast. Obrigado, Rodrigo. Boa tarde a todos. Obrigado mais uma vez. Beleza, hoje o tema vai ser perícias médicas, né? Exatamente. A importância da perícia médica nas ações de responsabilidade civil. Entendi. Como é que esse tema, qual foi a ideia do senhor de trazer esse tema aqui para esse podcast? Bem, Rodrigo, a ideia foi exatamente trazer alguns exemplos práticos, né, e passar para o nosso associado a importância da realização dessa prova numa ação de responsabilidade civil de suposto erro médico. Entendi. Então o colega recebe na justiça uma ação de responsabilidade civil por um suposto erro médico e vai ter a ouvida dele e um dos elementos importantes nessa ação de ele constituir uma perícia, não é isso? Exatamente. Quando o médico atua, não é? E às vezes acontece algo inerente ao procedimento ou um suposto erro médico ou até o erro médico, os pacientes eles podem questionar perante o Conselho Regional de Medicina, que seria a ação ético-profissional, podem questionar na esfera criminal e também na esfera civil. Então, eles podem interpor uma ação de responsabilidade civil por suposto erro médico. E nessas ações, os médicos, em regra, têm 4 meios de provas a serem produzidas. A prova documental, que geralmente são as provas que nós juntamos no início do processo, porque a ação é interposta pela parte autora, né, pelo paciente. O médico é citado para se manifestar sobre a petição inicial, onde aí se respeita o princípio do contraditório e da ampla defesa, e nessa defesa ele de imediato já pode juntar a prova documental. O que são os documentos? O currículo do médico, a literatura médica, um parecer de um profissional renomado, uma declaração ou declarações de outros pacientes, de profissionais renomados, né? Posteriormente, durante a instrução do processo, nós aí temos a prova pericial, que é o foco aqui e o tema do nosso podcast de hoje, mas eu vou deixar ela um pouco de lado aqui para falar sobre as demais provas, que aí numa audiência de instrução pode ser produzida a prova testemunhal e o depoimento pessoal das partes, que é onde o médico pode ser ouvido, as partes também, onde os advogados podem fazer perguntas às partes, né, ao autor, que é o paciente, ao médico, né, ao representante de um hospital ou de um plano de saúde, e também pode ser ouvido as testemunhas. E antes da audiência deve ser realizada a prova pericial, se as partes fizerem esse requerimento. Então, com relação à prova pericial, qual é a importância da prova pericial numa ação de suposto erro médico? A importância da prova pericial é porque vai se extrair dos autos exatamente a questão técnica médica, né? Numa ação de suposto erro médico, quem vai julgar é um juiz, que é leigo no assunto médico. Os advogados também, em tese, são leigos na questão técnica médica, e aí a gente geralmente requer que seja realizada a prova pericial. Qual é o passo a passo dessa prova? O juiz nomeia um perito, né, de confiança dele, que é um médico. Geralmente nós solicitamos que seja um médico da área ou um médico perito, especialista em perícia médica. Esse perito ele tem que ser imparcial, tá? As partes são intimadas para se manifestar sobre a nomeação desse perito, se concordam ou não, se aquela pessoa é inimiga dele ou amiga ou não. E aí a gente começa um prazo de, inicialmente, o médico demandado, a parte autora também, eles são intimados, as partes são intimadas para apresentar o rol de quesitos, que são as perguntas que vão ser feitas para o perito, não é? Então, do lado do médico, ele tem que fazer perguntas, né, quesitos,
que as respostas sejam positivas para a tese de defesa que já foi apresentada no início do processo. Ele também é intimado para apresentar um assistente técnico. O que é o assistente técnico? É alguém que vai trabalhar em prol do médico demandado. Esse sim tem que ser parcial, tá? Então a questão da parcialidade e imparcialidade, a gente pode fazer uma analogia com o jogo de futebol. O árbitro, ele é um juiz, tem que ser imparcial. Chico, meu amigo aqui do sindicato, ele é o técnico do Náutico, né? Que fala sempre que ele é hexa, que ninguém viu isso, acho que nem ele viu que o Náutico é hexa. E eu serei o técnico do Sport Clube do Recife, que já foi campeão brasileiro, inclusive. E o que é que acontece? Chico vai defender o time dele, o Náutico. Eu vou defender o Sport. Nós somos parciais nesse processo. Então, o assistente técnico é como o técnico de futebol. Ele tem que ser parcial, ele tem que defender e tentar ajudar, né, dentro das 4 linhas de uma regra de moralidade e ética profissional, o interesse do médico demandado. De preferência, esse assistente técnico tem que ser um perito, né? Não, ele tem que ser um médico, né, especialista em perícia médica, ele seria ideal, o médico demandado contratar um especialista médico, ou que é um especialista em perícia, ou um médico da área, né, que ele vai fazer, em tese, entre aspas, às vezes do perito. Né? Entenda que o perito é nomeado pelo juiz. Ele vai fazer o exame no paciente ou na paciente e vai responder as perguntas de todos, mas ele tem que ser 100% imparcial. O assistente técnico, ele vai trabalhar e vai buscar informações na literatura médica, onde for, para tentar ajudar quem o nomeou, que é o médico. Esse assistente técnico também pode acompanhar a perícia. Geralmente as partes não podem, os advogados não podem e não devem acompanhar o ato da perícia. A perícia é feita pelo perito médico, não periciando, e os assistentes técnicos podem participar dessa perícia, para não ter um envolvimento direto das partes. Então o assistente técnico tem a função de elaborar os quesitos para ajudar o médico, tem a função de acompanhar a perícia médica. Posteriormente, quando o perito apresentar o laudo pericial, as partes são intimadas para se manifestar sobre o laudo, né? Isso tudo por escrito. Então o assistente técnico também tem a função de auxiliar na manifestação sobre o laudo pericial. Posteriormente, na audiência, ele também pode ser chamado para ser ouvido. Enfim, essa é a importância, né? O perito médico também pode ser chamado para prestar esclarecimentos na audiência de instrução. Então essa, Rodrigo, é a importância da perícia médica no processo de responsabilidade civil, até porque, como o juiz é leigo, como eu disse anteriormente, ele deve, né, se manifestar, decidir, tomar a decisão no processo, fundamentar a sua decisão baseada nessa perícia, que é uma perícia técnico-médica. Existem algumas situações que o perito pode ser destituído do cargo dele? Pode. Existem algumas situações onde as partes podem requerer, né, diante de alguma falha ou de várias falhas cometidas pelo perito, que haja essa destituição. Uma questão importante para os associados do Sindicato dos Médicos tomarem conhecimento é que o perito, nomeado pelo juiz, ele não pode ter sido assistente médico do paciente. Ou seja, se um paciente foi atendido durante um período, uma vez só, pelo senhor, por exemplo, né? O senhor foi médico do paciente fulano de tal. E lá na frente tem uma ação de suposto erro médico contra um médico que o senhor nem conhece, e o juiz lhe nomeia como perito, o senhor tem que observar que o senhor já foi médico assistente dele e o senhor fica impedido de ser médico perito. Declarar impedido, né? Exatamente. Como muitos juízes fazem, né? Às vezes, quando tem um envolvimento com uma das partes, ele se declara impedido, né? Sim. Entendi. Então, para haver essa destituição, tem que ter um entendimento comum das duas partes querelantes? Não, das duas partes não. É de uma das partes que pode requerer, o juiz entendendo que existe um motivo, o juiz é quem pode destituir o perito. Isso antes de ser feito o laudo, né? O ideal é que seja antes do laudo, mas pode ser depois do laudo também. Se nós encontrarmos falhas no procedimento realizado pelo perito médico, nós podemos pedir a anulação da perícia, a destituição do perito e a realização de nova perícia. Perfeito, então. Então, o que é importante aqui para os colegas que estão nos assistindo é quando eles, por um acaso, vierem aqui na defensoria para serem defendidos pelo senhor, rogo Deus que isso não aconteça, mas se precisarem, eles ficarem muito atentos a essa questão do assistente técnico, que é fundamental
para ajudá-los a fazer os questionamentos pertinentes ao perito. Exatamente. Questionamentos que tragam respostas favoráveis para a nossa tese de defesa. Perfeito, perfeito, Rodrigo. E os colegas, eles têm uma certa dificuldade com isso, em fazer o assistente técnico, em achar que precisa ter um assistente técnico. Nós temos uma certa dificuldade porque, como o médico sai da zona de conforto, né, não é o que ele está acostumado no dia a dia, às vezes eles não conseguem obter esse entendimento da importância da perícia e também dessa questão como um todo. E às vezes nós temos uma dificuldade com a indicação do assistente técnico, por quê? Primeiro, ele tem que investir, né? Contratar um assistente gera um custo. E como ele atua na área, às vezes ele não se coloca fora do processo, né? Não sai da caixa para ter um olhar externo. E aí o que é que acontece? Ele acha que ele está apto a fazer as perguntas, mas às vezes ele está envolvido na situação e às vezes nomeia um assistente técnico, ele indica um assistente técnico, na realidade a indicação, ele indica um assistente técnico que é um amigo dele de profissão e que às vezes é uma pessoa que não está habituada, não tem experiência, não está habituada a fazer esse procedimento. Então o que nós aconselhamos é que seja contratado efetivamente um assistente técnico. Por quê? Eu sempre dou esse exemplo até para os médicos. Imaginemos o caso do edifício Areia Branca, o que caiu lá em Piedade, o senhor lembra? Sim, na Avenida Bernardo Vieira de Mello. Pronto. Imaginemos que eu, você, ou um médico, fôssemos moradores daquele edifício. Chegou a hora de fazer a perícia técnica. Quem vai fazer é o engenheiro. Nós temos condições técnicas de fazer as perguntas para um perito? Não, nós teríamos que contratar um engenheiro, talvez calculista ou especialista na área, para que as perguntas sejam elaboradas de forma correta. Como na área médica, o médico é da área, é daquela especialidade que ele atua, ele acha que ele pode fazer facilmente. E às vezes tem os médicos que fazem bons quesitos de forma bem elaborada, mas uns não. Alguns têm uma dificuldade, então o nosso aconselhamento é que ele contrate efetivamente um assistente técnico que é especialista na área, porque é algo também novo, né? Você tem hoje a especialidade de perícia médica, né? Como tem uma residência médica em cardiologia, residência médica em oftalmologia, existe a especialidade, acho que só tem uma residência médica, não sei bem, em perícia, mas tem uma associação que o médico tem que fazer uma prova de títulos e tal, e ele passa a ter a condição de se nomear, ter o RQE e tal, de médico perito, que é o médico que está habituado a fazer as perícias. Então é importante que o médico indique um assistente técnico de forma contratada. Entendi. Não é ideal que seja ele, porque ele tem um envolvimento, está envolvido na situação, ele precisa de um olhar externo. Apesar dele ter conhecimento técnico, é melhor que seja uma pessoa que esteja fora daquele processo, daquela ação. Também não é interessante contratar um colega, por ser amigo, porque às vezes ele não pode ter o traquejo de saber quais perguntas fazer para dar uma defesa favorável. Então é melhor contratar realmente um profissional que trabalhe com aquilo. Então é isso, eu acho que o recado está dado, né, doutor Diógenes? Eu queria só fazer mais uma observação. Quando você contrata um assistente técnico médico, ele fica obrigado, né, através do contrato que ele está firmando, de fazer os procedimentos. Quando você indica um colega, quando o médico indica um colega, o que é que acontece às vezes? É marcada a perícia para daqui a 10 dias.